Olá, você está ao vivo aqui na CBN, no arroba CBN Oficial, o nosso Instagram da CBN, onde nós estamos trazendo para você uma série de reflexões interessantes a respeito do nosso cotidiano, reflexões importantes também, em tempos de isolamento, em tempos de orientação para a gente ficar em casa, para você ficar em casa também. Olá, João Pedro, olá, Shirley, o pessoal que já vai entrando aqui da nossa audiência. Como vocês sabem, a gente hoje tem uma conversa muito importante, relevante para os nossos dias, ainda mais nesse momento em que muita gente foi para as redes sociais que já são tão populares, mas nesse tempo de isolamento, muita gente está acessando. Oi, Maria do Carmo, oi, Almir, boa noite para todos vocês. Muita gente acessando, são as lives, e aí entra, né, Fátima, boa noite para você também, Luísa, em questão o tema da influência, dos influenciadores digitais, né, que é uma modalidade de marketing baseado no estilo de vida das pessoas. Isso vende, e vende a preços bem caros. E o nosso convidado já está aqui, que eu vi que ele já solicitou aqui a entrada, só fazendo uma breve contextualização. No final de semana passado, a gente teve um caso muito polêmico com uma conhecida influenciadora digital que tem mais de 4 milhões de seguidores, fez uma festa na casa dela, convidando amigos, ela que já teve a Covid-19, e aí causou um problema muito grande para ela. Ela veio às redes pedir desculpa, perdeu muitos patrocínios, muitos patrocinadores que a apoiavam baseado na imagem dela. E aí isso levanta para a gente mais do que o linchamento virtual, porque esse também é um outro tema importante para a gente discutir nos dias de hoje. Levanta para a gente aqui, jornalisticamente, inclusive, a condição da importância da construção da imagem e o que você passa para o mundo, principalmente quando você tem milhões de seguidores. Qual é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade? E para falar a respeito disso hoje, eu trago um convidado aqui no arroba CBN Oficial. Ele já está por aqui, é o apresentador e influenciador Marcos Mion. Já vou colocar você aqui, Marcos. Deixa eu ver aqui onde ele tá, aqui já, rapidão. Ativa sempre desse momento em que a pessoa vai entrar na live. E é sempre um prazer conversar com ele. Oba! Pétria, tudo bom? Meu querido, prazer estar contigo de novo, viu? Obrigada. Prazer é todo meu. Você tá me ouvindo? Eu te ouvindo Tudo certinho? Deixa eu só reorganizar aqui. Depois que a gente divide a tela, muda aqui a diagramação. Estamos aqui para um assunto muito, muito importante nos dias de hoje. Na verdade, não é só dos dias de hoje. Na verdade, esse assunto é importante desde que as redes sociais começaram, né? Eu acho que nem você falou, a gente teve um caso que chamou muito atenção aqui agora. Mas eu acho que é muito saudável a gente discutir isso aqui, numa rede social. Afinal de contas, reza o bordão, né? O antigo bordão de que se você está numa rede social, automaticamente você é um influenciador. Você me apresenta como um influenciador e eu, na verdade, não é de hoje. Quem me conhece sabe, eu nunca gostei disso. E não é uma coisa de agora. É porque eu acho que existem diferenças. Eu tenho uma carreira como ator, como comunicador, como uma pessoa que estava já numa posição de ter o microfone em sua mão antes das redes sociais aparecerem. Obviamente que eu sei o poder da minha influência, a gente vai falar sobre isso também, mas influenciador é aquela coisa de tipo, putz, eu tenho 20 anos de carreira, cara, sabe? Né? Hoje em dia, a gente quer botar cada um no seu lugar, né? É isso mesmo. Mas eu falo, e acho que é muito legal a gente discutir o sentido, né, da palavra, porque, claro, você como um apresentador é super carismático desde sempre. Daí você já é uma pessoa que influencia. A minha primeira pergunta, antes da gente entrar em todas as questões, inclusive relativas a esse momento, todos os trabalhos que você vem fazendo, porque eu quero saber de todos, inclusive nesse sentido da influência, Mion, a gente ter noção desse poder que é a nossa imagem. Principalmente quando você começa a ter muitos seguidores, porque isso é um fato. E a gente não tem nada hoje que regularize isso. Qual é a responsabilidade das pessoas que têm uma grande audiência? Você não tem uma linha muito clara. E aí eu queria te perguntar, você que tem, eu vi, né? No Instagram são aí mais ou menos 12 milhões.
No Twitter, mais ou menos a mesma coisa, me corrija se eu estiver errada, mas tá na casa dos milhões, é muita gente. E é óbvio, a gente sabe disso. O marketing digital tá aí, os estudiosos estão aí para falar isso para a gente, o poder da imagem. E também o poder da imagem quando ela não é construída de uma maneira coerente. E aí essas cascas de banana, como que a gente viu no final de semana passado. Me fala um pouco de você, se em algum momento, como influenciador, Mion, mas não como essa profissão, tá? Mas como a realidade do que a tua profissão de comunicador, ela proporciona para as pessoas. Como é que você sente essa responsabilidade? Eu acho que a gente tem que dar uns passos para trás para entender todo esse mecanismo. Se a gente parar para pensar na raiz da essência do que é influenciar e como era anos atrás, quem servia de influência para nós eram, na maioria dos casos, artistas. Só que a gente não tinha acesso ao que essas pessoas eram, porque não tinham redes sociais. A gente ficava à mercê de uma fofoca aqui, de uma notícia ali, ou de um paparazzi que tirou uma foto dele saindo de um Starbucks, daí a gente via qual era a roupa que ele usava, qual era o carro que ele tinha. A gente admirava o profissional, a gente admirava o trabalho desse artista, desse influenciador. Eu sou dessa geração. Caramba, se a gente parar para lembrar, assim, é tão maluco isso, porque no começo da minha carreira, por eu vim de teatro, eu relutava muito contra mostrar minha família. Na época tinha só caras, só tinha as revistas impressas, e eu relutava demais, porque eu queria ser reconhecido pelo meu trabalho. E essa é a grande essência, na verdade, porque quem tinha esse destaque por alguma coisa que construiu, por alguma coisa que criou, que fez, que realmente mudou a vida de alguém, inspirou alguém. Não pelo que ela é dentro da casa dela, não pela roupa que ela estava vestindo no armário, não por motivos que se tornaram influenciáveis hoje em dia. Então, tudo era muito mais profundo. A pessoa que tinha um destaque, ela tinha tempo para se preparar, ela tinha tempo para estudar. Então, a gente via, por exemplo, eu lembro quando eu era moleque, eram raras as entrevistas com, sei lá, caras que eu gostava quando eu era moleque, sei lá, Tom Cruise ou Brad Pitt, sabe? Eram raríssimas entrevistas, mas quando vinha, você via que o cara, citava filósofos, os caras citavam grandes cineastas, citavam histórias, eram caras preparados, eram caras que tinham que falar. Por quê? Porque eles não estavam sendo consumidos o tempo inteiro. Uma banda, um cantor, um compositor, caramba, o cara tinha um tempo para ficar em casa se nutrindo, para daí oferecer alguma coisa para o público. Essa é a base do que deve ser um influenciador. Ninguém é interessante 24 horas por dia, e muito menos, ninguém é interessante dentro da sua própria casa. Cara, eu falo isso, muita gente pergunta, pô, você... Hoje em dia, não mais, mas assim, cara, durante anos me perguntavam assim, você é muito louco dentro da sua casa, você é animadão, você é divertido, você é um pai que fica o tempo inteiro maluco, tal, baseado ainda na experiência de MTV. E eu sempre falava, cara, eu sou a pessoa mais sem graça e normal dentro da minha casa. Pergunta pra minha mulher, cara. Sabe? Então todo mundo chega pra Suzana e fala assim, pô, deve ser o máximo, né? Ser casado com ele, o cara sempre animado, sempre com uma piada, brincadeira, ela olha e faz... Tipo, ninguém é. É uma crueldade isso, na verdade, se a gente parar pra pensar. Então, por exemplo, onde que virou essa chave? Pô, tem tanta coisa dentro desse assunto, porque se a gente parar pra pensar, a profissão de influenciador digital, ela é muito legal. Ela é muito gostosa. Por quê? Porque você não precisa fazer nada. Cara, você não precisa fazer nada. Você precisa ligar uma câmera e aí nem ser interessante você precisa. Você precisa dar uma sorte. Às vezes é só a imagem que chama atenção, não tem conteúdo. É uma imagem, aí pum, a pessoa segue, achou bonita, sei lá. A pessoa não está interessada o que a pessoa realmente está falando. Pô, achou que estava numa paisagem legal, esse cara tem um carro bacana, vou seguir ele. E é por uma imagem, né? Então, essa profissão se tornou muito fácil. Como pessoas gostam de ter destaque, isso é da natureza humana. É da natureza humana. Todo mundo sempre... Hoje em dia perguntam para a molecada o que vocês querem ser. Eles falam, quero ser youtuber, quero ter o meu canal do YouTube. Na minha época, eu quero ter um programa de TV. Porque as pessoas são seduzidas por esse universo do destaque. Parece que você tem destaque, você tem facilidade, você vive numa outra casta, sabe? É uma falsa ilusão isso. Então, muita gente quer estar lá. Só que nem todo mundo consegue. Nem todo mundo merece. Mas nem todo mundo consegue. Não vou nem entrar nesse assunto. Nem todo mundo consegue.
Então, como é que as pessoas começaram a ver que elas podem ter destaque? Se não é estudando pra caramba, fazendo uma faculdade, que nem eu falei dos outros influenciadores mergulhando verticalmente para se preparar, para se nutrir. Se não é assim, se não é como eu, que estudei teatro a minha vida inteira, fiz faculdade de filosofia, fiz inúmeros cursos, batalhei e tal, se não é assim, como que é? Pô, agora com as redes sociais, se eu mostro a minha intimidade, as pessoas se interessam. E eu não preciso fazer nada, eu só preciso ligar essa câmera e ficar mostrando as minhas coisas. De repente ficou muito fácil e isso é muito sedutor. Então a gente vê, por exemplo, médicos ficando famosos. E eu falo isso por quê? Porque eu venho de uma família de médicos. Cara, quando eu vejo, assim, parte do princípio, isso não é uma regra, tá? Não me levem a mal, não é uma regra. Mas eu cresci dentro da medicina, minha família é toda de médico. E eu sempre brinquei com meu pai assim, porque eu falava, poxa, pai, tem tanto médico bronzeado, né? E você é sempre branco pra caramba, né? E aí meu pai olhava pra minha cara e falava, meu pai tá sempre mergulhado no livro, tá estudando, não tem tempo para ir tomar sol, entendeu? Não tem tempo. Então essa é uma, eu falei, nada contra, é uma brincadeira, mas médico bronzeado você já fala, pô, esse cara tá com tempo para ficar tomando sol e tal, não sei o que, ele deveria estar mergulhado nos livros, né? Mas, de repente, os médicos ficaram famosos, os corretores de imóveis ficaram famosos. De repente, todo mundo tem ali alguma coisa ou outra que... Mas, Mion, é um eu estou dando aqui negócio vários exemplos. você está tocando num ponto para mim que é perfeito. Eu adoro as redes sociais, né? Eu acho um barato, porque eu vejo que a gente pode entrar muito nas personalidades, nisso que você está falando, nessas nuances do humano, nos avatares, né? No que as pessoas estão querendo passar para o mundo. Isso seja com 10 ou seja com 12 milhões de seguidores. Você consegue fazendo também um estudo, e eu sei que você tem um interesse grande, né, pelo comportamento humano. A gente já conversou outras vezes na CBN sobre isso, inclusive por causa dos livros que você escreveu, por causa Sim. das suas crianças, um interesse super profundo em educação. E educação é tudo, é conhecimento do humano, né, basicamente. E uma coisa que me chama a atenção, que essas pessoas que você traz aqui para mim, que muitas vezes não tem absolutamente nada, é só um estilo de vida de ostentação. Não estou fazendo julgamento sobre isso, eu estou só numa Sim. constatação. E nesse período de quarentena, de isolamento, aconteceu muito. E não foi, é claro, não foi um caso tão chocante como fazer uma festa, a pessoa que já tinha contraído o vírus, falar palavras, né, de mau gosto, e aí pegou muito mal. Mas em menores escalas, pessoas também com uma vida, com um estilo de vida que as pessoas gostam de curtir e comprar uma ideia, um ideal da beleza, do carro, da riqueza, muitas pessoas demonstraram nessas redes, Mion, uma total falta de conexão com a realidade. E aí a gente não está julgando a riqueza. A pessoa pode ter o quanto dinheiro for, tal, Sim. mas um deslocamento no espaço-tempo do que a gente está vivendo mundialmente que me chocou. Antes de acontecer esse caso da influenciadora, eu já estava passando mal. Eu falei isso até aqui em algumas lives para alguns entrevistados. Já estava me causando mal-estar, né? Dessa vida alheia. E, de novo, a gente está muito exposto. O que a gente pensa, o que a gente é. E essas construções. E acho que a gente não vai ter como sair disso. Como é que você vê essa questão? Eu acho que a gente vai sair disso. Eu acredito que a gente está passando por um momento agora, como uma grande parte das profissões, que vai ter uma seleção natural. O que está acontecendo agora está realmente separando as coisas. E só deixa eu deixar claro, você me interrompe, tá, Pedro? Porque, eu falo pra caramba, ainda mais quando não é um assunto... Ninguém quer me ouvir aqui hoje, quer ouvir você. Não, mas você me interrompe, tá? Quando é um assunto assim, ainda que eu tenho pensamentos e eu consigo ir longe, você me interrompe, tá? Eu acho que vai ter essa seleção e ela tá ligada com o que eu estava falando, só para eu fechar aquele pensamento. Quando as pessoas começaram a ligar a câmera e todo mundo virar influenciador, elas esqueceram de uma coisa fundamental, que é o conteúdo. Ninguém segue... As pessoas podem dar o clique de seguir pela imagem, mas elas não ficam pela imagem, elas ficam pelo conteúdo. E aí, quando a gente passa para o que está acontecendo hoje... E assim, isso aqui, a gente não está fazendo crença, pelo menos é um exercício de julgamento, tá? Eu acho que é importante a gente falar isso para todo mundo também, é um exercício de pensar, de refletir sobre... Uma reflexão sobre o que aconteceu. E assim, eu sou, cara, radicalmente contra o que aconteceu com a Pugliese, mas como reflexão,
Eu sou radicalmente contra também com o que fizeram com ela. Eu não sou um cara adepto do linchamento virtual. Eu acho que todo mundo paga pelo que faz. Eu não gastaria um minuto da minha vida desejando mal a ela ou qualquer coisa do tipo. E eu aprofundo ainda mais essa questão, uma coisa, que eu acho que é fundamental. Que, cara, as pessoas têm a chance agora de entender que, peraí, a gente está vivendo lá um momento que a Gabriela Pugliese fez uma festa no meio do corona, tudo que você descreveu e tal. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque esses 4 milhões de pessoas que seguem ela estão lá. Porque tem muita gente fazendo festa que ninguém está nem aí, que ninguém nem fica sabendo. Isso é a responsabilidade dela, fato. Mas é além. Mas vamos dar um passo para trás de que, assim, ela fez o que ela é. O que você esperava? O que as pessoas esperavam? O que as pessoas esperavam? Para quem segue ela sabe que ela gosta de festa, já viu vários stories dela bebendo aqui, ali e tal. E eu não estou julgando. E eu acho que a vida dela saudável, que gera muitos seguidores, faz bem para muita gente, ótimo. Mas o que espera? Quem segue esperava o quê? A pessoa é o que ela é. Isso está ligado com o que eu falei antes. A pessoa liga a câmera e começa a mostrar quem ela é. Ela não está, teoricamente, em forma de conhecimento preparada. Ela não está preparada. Então, quando a gente alça essas pessoas a serem influenciadores, a culpa também é nossa. Tem uma frase, assim, eu não acho que... Eu vou deixar claro, tá? Isso aqui é uma reflexão, e eu não acho que essa frase se conecta com a Pugliese nem com qualquer outra pessoa, mas é uma frase para reflexão. Uma frase em inglês que eu adoro, que já é antiga, que fala Stop making stupid people famous. Que é, para de ficar fazendo pessoas, eles falam estúpidas, mas o que for que seja, famosas. E eu estou falando, não é o caso da Pugliese nem de ninguém, mas é uma frase para reflexão. A gente tem a nossa parcela de culpa nisso, porque a gente está alçando muita gente a uma posição de ser influenciador, de ter o poder da palavra, que não estão preparados, não merecem. Então, a gente também tem que fazer esse exercício. E por isso que eu falei que eu acho que as coisas vão mudar. Porque agora é a hora que as pessoas estão olhando e falando, pô, eu tenho que ser sincero, eu não posso ser hipócrita. Por exemplo, todo mundo que me segue sabe que eu sou apaixonado por tênis, sou maluco por tênis, é uma coisa minha da minha infância. É verdade, um desejo do Mion molequinho que eu pude realizar agora e sou louco por tênis. E quem me segue sabe que durante muito tempo eu abri um tênis por dia e eu realmente investi, gostava muito. E em respeito à nova fase, a tudo que está acontecendo, a todas as pessoas, eu simplesmente parei com isso. Eu parei com isso, eu reverti uma enorme parte do dinheiro que eu ganho, e 100% do dinheiro que eu gastava com essas futilidades, para ajudar o próximo. Então, é isso que você falou, o momento exige da gente, o momento exige que a gente faça mudanças e que a gente entenda a nova fase que a gente está vivendo. Agora, quem não percebe isso, realmente voltamos a ser uma pessoa que não tem conteúdo e não está preparada para estar nessa posição, para tomar essas atitudes e perceber o que está acontecendo ao seu redor. Eu quero fazer duas menções aqui para a gente já entrar no trabalho que você tem feito, acho que é um bom gancho agora, mas isso que você está tocando é fundamental, porque o marketing digital, gente, isso é marketing, é um mercado da imagem, né? Essas pessoas, no geral, eu estou falando de todos nós, porque os jornalistas também estão nas redes, apresentadores, como você, psicanalistas, médicos e pessoas fitness, enfim, essa coisa toda. Agora, o meu ponto, Mion, é que muitas vezes se vende uma imagem de perfeição, né? E aí, esse é o ponto que eu acho que no caso da Pugliese ruiu, porque quando você vende a perfeição, porque você está no mercado digital e cumpra também, essas marcas cumprem a tua imagem nesse caso, a gente está entrando não só em comportamento, mas, como a gente falou, numa profissão, num business, você está vendendo um personagem. E aí dói, né? Machuca quando você vê que aquela tua ilusão, em relação a outros influenciadores também, a internet, né, as redes são um grande telhado de vidro, eu sempre falo isso nos programas. Uhum. Mas eu quero conectar essa ideia, se você quiser falar um pouquinho dela também, com o teu trabalho. Por isso que a gente
gostou muito, e é muito agradecido por você estar aqui hoje, porque assim, tem tantos casos que, enfim, recebem as críticas, são alvo de linchamento, a gente tem que pôr luz em quem está fazendo um negócio bacana para ser influenciador mesmo, para influenciar de verdade. E nesse caso, não só agora, mas eu já acompanho você com a questão do autismo, né? Que você usou sim a tua influência, porque aí sim a gente pode falar o teu grau de conexão, o teu respeito pela tua carreira, para transformar, para fazer isso virar projeto de lei, né, no caso do autismo, que a gente vai falar. E agora, em tempos da Covid, imediatamente parece que te caiu uma ficha da tua responsabilidade. Olha aqui o meu poder, eu tenho que vestir essa camisa. E fazer parte, esse é o teu lugar na sociedade. Me conta um pouco de como foi mobilizar a União SP. Eu quero saber de tudo isso que você está mobilizando junto, né? Com pessoas nesse momento da Covid. Então, é importante a gente falar, então, do que é a influência positiva e consciente, né? Porque daí a gente entra já na questão do propósito. A gente para de falar das pessoas que veem nas redes sociais uma chance muito fácil, rápido e mágica de ficarem famosas e ganharem dinheiro, e a gente começa a falar sobre as pessoas que realmente têm uma profundidade no que falam, uma consciência de responsabilidade em cima do que falam e do que querem produzir, né? Então, por exemplo, né? Poxa, tem tanta gente boa para seguir, cara. Tem tanta gente boa. Eu duvido, assim, né? A gente nunca bota a mão no fogo. Eu até botaria minha mão no fogo, cara. Mas, por exemplo, o que aconteceu lá com a Pugliese, eu duvido que aconteceria com o padre Fábio de Mello, com o Cortella, com o Karnal. Por que não vão seguir esses caras? Eu garanto que não vai ter festinha até às 7 da manhã, cara. Tenho certeza absoluta, cara. Eu garanto que eu também não vai ter nenhuma dessas. Volta a gente a escolher quem que a gente segue também. E é importante a gente, como você falou, não dar destaque só para quem erra ou pisa na bola, mas também para quem já está preparado para isso. A questão do autismo foi um chamado. Para mim, ele é claramente um propósito que Deus me deu. Não é uma coisa... Não adianta eu falar, eu teria feito isso de qualquer jeito. Não, nunca, nunca. Eu seria como a grande maioria das pessoas, eu provavelmente não teria conexão nenhuma com o autismo se Deus não tivesse me presenteado e me abençoado com o Romeu na minha vida. No momento que eu entendi qual que era o meu propósito ali, e aí a gente está falando até uma questão muito profunda, sabe? A palavra propósito é como se ela resumisse, é como se você tivesse um cardápio gigante de opções e você resumisse todas a uma só. Isso é o seu propósito. E às vezes é difícil você entender qual é, ou achar qual é, e muitas vezes ele nem é o que você queria. Então você, meu propósito é esse, você dedica a vida inteira ali, e de repente você olha e fala, caramba... Vai no flow. Flow te traz. Mas, por exemplo, no meu caso foi isso. Eu entendo que o meu dom é o dom da comunicação, da arte, de atuar, de criar e tal, e para mim, eu baseei a minha existência nisso. Até chegar ao ponto que Deus olhou para mim, deu 2 tapas na minha cara e falou assim, você está preparado? Agora sim, depois de, sei lá quantos anos de carreira dedicadas a isso, agora você está preparado para entender qual é o seu propósito. E não é nada do que você estava imaginando. E aí a minha vida dá uma guinada de 180 graus e eu automaticamente incorporo e entendo. E o que eu vou fazer? Vou ligar a câmera do meu celular e sair falando? Não. Eu fui estudar, eu fui ler, eu fui falar com tudo quanto era médico, eu fui mergulhar de cabeça na vivência do meu filho. Por quê? Eu sabia que no momento que eu falasse publicamente que o Romeu faz parte do espectro autista, eu ia estar representando uma comunidade de mais de 2 milhões de famílias. E eu ia estar representando a batalha dessas pessoas de décadas e décadas. Então não dá para ser uma aventura. E muitas vezes quem liga a câmera do celular e começa um perfil do nada, não saca isso e não respeita isso. Começa a entrar dentro de universos que já existiam há muito tempo, mas sem a profundidade para representá-los, e aí bota os pés pelas mãos. Por isso que dá tanto problema com post aqui. As marcas não percebem isso, vão direto em quem não tem esse preparo, e aí quando vê, deu besteira, quer correr atrás, aí tem que tirar patrocínio. Aí, cara, eu acho que tirar patrocínio... Bom, não vamos entrar nesse assunto, mas enfim, é tanto assunto. Mas é isso mesmo. Perfeito, Mion. Oi? Não, perfeito esse raciocínio. E eu vi algumas pessoas comentando isso nas redes.
faz um pouco parte dessa história do linchamento, porque aí a marca ela tira o patrocínio como se ela, né, fosse ali o juiz, quando na verdade ela alimenta esse tipo de perfil, né? Não Isso só é muito alimenta, como importante. provavelmente se posicionou e muito por causa daquela pessoa, né? E aí, tudo bem, assim, eu entendo que todo contrato tem cláusula de escândalo, essas coisas, tudo bem. Isso é uma coisa que existe, mas eu estou falando assim, conceitualmente, né? Conceitualmente, isso também é outro assunto para se pensar. Mas aí, com o autismo, virou a minha palavra. Chegou um momento que eu entendi, eu lembro perfeitamente eu sentado olhando e falando assim, cara, eu trabalhei décadas da minha vida para ter o microfone na mão, para estar no palco, e eu nunca tinha entendido que era para ser a voz do meu filho, que era para ser a voz de milhões de famílias autistas. E aí, não é nem... cara, eu não sei qual que é mais forte, se é missão ou se é propósito, mas eu acho que as duas, elas têm juntas, é muito forte, porque no momento que Deus me deu um propósito, eu entendi que essa era a minha missão, eu me armei e saí. E no momento que eu saí, quando eu estava pronto, preparado, sabendo falar sobre autismo, sabendo dar uma palavra de conforto para as famílias que estavam chegando, sabendo respeitar as famílias que já estavam nessa há muito tempo, tudo começou a acontecer. Aí é lei aprovada, daí é grupo... Pô, isso é uma coisa muito legal, cara. Meu grupo do Facebook, chama Comunidade Pro-Autista, Pro-Autismo, ele é o maior grupo de pessoa física do Facebook. São mais de 200.000 pessoas falando de autismo todos os dias. O que tem de gente sendo ajudada todo dia cara, é obra de Deus, assim, é uma coisa... Eu só posso agradecer por ser o veículo para isso, porque aí você ganha motivação na vida, cara. Aí tudo fica tão melhor e mais gostoso e mais fácil de fazer, cara. Eu falo isso sempre, se tudo que você está fazendo só beneficia você mesmo, reveja os seus conceitos, reveja a sua vida, porque você está errado. Você ainda não achou o seu propósito, por mais que você ache que sim. Se você acha que está ganhando milhões, se você está se fechando em condomínios de muro alto, com carro chique, com helicóptero, e só você está sendo beneficiado, você errou, cara. Errou feio. Seu propósito ainda não está achado. Você tem que beneficiar o próximo. E isso está diretamente ligado a ser um influenciador. Porque, por exemplo, quando eu sei que eu ajudo milhões de pessoas, não necessariamente é porque eu vou até elas fisicamente, porque eu nem consigo fazer isso. Mas eu tenho os meus posts semanais falando sobre autismo e séries que eu faço explicando leis, explicando benefícios, ou simplesmente falando sobre como tratar em tal situação. E eu digo mais, são, na maioria das vezes, são os meus posts com menos engajamento. São os meus posts com menos comentários e menos engajamento. Mas são os que eu não abro mão de fazer de forma alguma. E isso está diretamente ligado a ser um influenciador. Porque você não está atrás só do like, você não está atrás só do view e do clique e ser aceito. Porque eu garanto que um influenciador vazio, ele arma o esquema monstro para aquela foto só para ganhar o clique. Tanto que as legendas não tem nem coerência com a foto, vamos combinar? Quanta foto de fio dental na paisagem com um trecho bíblico a gente já viu? Não é verdade? Isso não faz sentido nenhum. Isso são pessoas que estão atrás do clique. E o pior é que quando junta o fio dental com a mensagem bíblica, é clique do céu e do inferno, seja quem for, né? Que goste disso, eu gosto daquilo, mas me dá o like. Quando você é um influenciador de verdade, você quer falar aquilo. Você tem que falar aquilo. E aí, quem te segue vai consumir aquilo. E se não quer consumir, simplesmente para de seguir. É tão importante as pessoas pararem de seguir. Isso é muito louco, né? Porque as pessoas vão seguindo, mas ninguém às vezes passa para dar uma limpa nas suas redes sociais. Cara, eu faço isso muito de vez em quando eu faço. E eu vejo e falo, nossa, eu não vejo nada dessa pessoa. Ou por que eu estou seguindo essa pessoa? É muito importante dar unfollow tanto quanto dar follow. O que você está falando me veio um insight agora que é super importante, que é um pouco também da discussão da nossa responsabilidade do meu voto. Se eu dou um clique, se eu sigo, é um voto, né? Eu sei que eu tenho muito essa conversa minha no programa com especialistas em alimentação, e a gente fala, por que você compra alimento que não é saudável? Você está dando o teu voto, o teu dinheiro, a tua escolha para uma marca. Então, é uma grande, gente, oportunidade da gente exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, a nossa escolha, que ela é o influenciador. Ela é o cara que está no Instagram, ela é o que eu compro no mercado, é o político que eu voto, é a mesma coisa. É o exercício de refinar quem eu escolho para ter na minha bolha. Aí sim eu posso construir uma bolha legal, né? A bolha não é tão ruim.
Exato. Mion, me conta da União SP, porque eu quero saber, muita gente está me perguntando, é óbvio, no programa, né? Todo mundo sabe aqui que acompanha a CBN, os teus que vêm, né, do teu perfil, eu tenho um programa na CBN, que é sábado e domingo, revista CBN ao vivo, que você já teve, Que é um e foi uma programa entrevista maravilhoso. Todo mundo tem que ouvir bombástica, ali sempre. foi demais aquela entrevista que a gente fez. O pessoal gostou muito, se emocionou demais. E hoje, o programa é ao vivo, então muita gente pergunta, Petra, o que eu posso fazer? Eu estou em casa, no isolamento, eu estou aflito com a minha vida também, mas eu quero ajudar de alguma maneira. Então, é muito legal, porque você está num projeto já antes de toda essa história, e eu queria que você contasse como que foi também essa tua sacação de que você também estava a serviço como influenciador da Uhum. sociedade para mobilizar. Ali é engraçado, porque foi uma coisa muito instintiva. Deixa eu só falar, a União SP que a Petra está falando é um grupo muito importante hoje em dia, um grupo do qual eu faço parte, que começou antes da tragédia realmente bater, antes de virar uma situação de calamidade humanitária. O Edu Mufarrege, que é o cara que um dos cérebros mais incríveis do nosso país, que está por trás do Renova BR, que é a única, como eu não sei como eu posso falar, associação, enfim, o único órgão político que eu confio é o do Renova. É um grupo, né, Ninho? É um grupo Um grupo. debate política, né? Exatamente. Ele é meu amigo já há algum tempo e eu vi que ele começou uma movimentação porque ele viu o que ia acontecer. Aí ele entrou em contato comigo, explicou, eu entrei, pulei no barco com ele na mesma hora, ele botou todo o pessoal do Renova trabalhando, entrou o Instituto Península, da família Diniz, e aí começou a ser formado União SP, que é um grupo formado por grandes grupos e profissionais muito qualificados, mas acima de tudo, pessoas que querem ajudar, pessoas que arregaçaram as mangas e não simplesmente aceitaram o abismo social que existe no nosso país. Pessoas inquietas, que não querem simplesmente se fechar dentro de casa e falar eu vou cuidar do meu e o resto que se vire. Pessoas que querem ajudar. E assim a gente criou o União SP, que hoje, cara, é um grupo que a gente já conseguiu arrecadar mais de 16 milhões de reais. Isso virou mais de 3.500 toneladas de alimento e entregue diretamente nas comunidades mais vulneráveis. A gente tem o trabalho, e aí que eu entendi, porque eu nunca tinha feito parte de um grupo desse antes, e é um trabalho muito grande, cara. É um trabalho muito grande, porque você não só fazer arrecadação, não só representar, mas você conseguir fazer a compra, negociar a compra, mas principalmente ter o galpão. Você imagina, são 280, mais de 280 mil cestas básicas. Você tem que ter um galpão, você tem que ter uma logística, uma logística gigante de entrega. E aí, depois, conversando com as ONGs, com os líderes das favelas, das comunidades, a gente entendeu que não pode simplesmente chegar lá e distribuir, porque pode causar alvoroço, pode causar briga, pode causar um mini pandemônio dentro do pandemônio. Então, você tem que estar totalmente alinhado com as ONGs, com o jeito certo de fazer. É um trabalho muito, muito vertical e complicado de fazer. Por isso que eu sempre chamo as pessoas, porque muita gente quer ajudar, mas não conhece direito e não sabe aonde que o dinheiro vai parar, se vai ser usado para isso mesmo, tal, não sei o quê. Eu estou aqui para garantir, estou aqui com a minha cara, com toda a credibilidade que eu tenho ao longo desses anos para falar, esse eu assino embaixo, eu estou no processo diário, todos os dias, o dinheiro é revertido 100% para ajudar as comunidades vulneráveis, 100%. E eu posto isso sempre, também são os vídeos com menos engajamento, menos likes, mas eu posto toda semana para mostrar para as pessoas o crescimento, porque é um crescimento constante o nosso. E a gente tem alguns objetivos, assim, que eu até aproveito para dividir com todo mundo aqui. A gente gostaria muito de chegar em 5 mil doações de pessoa física, porque a gente tem as empresas que entraram com bastante dinheiro, mas no momento que isso vira uma movimentação popular, ele ganha uma força extra, né? Então a gente tem, sei lá, 4.300 doações de pessoas físicas, assim, e é doação de qualquer valor, gente. Então ali, você entra no uniãosp.org, você vai ter ali vários quadradinhos com valores diferentes para as cestas. E tem um outro quadradinho que é qualquer valor. E aí pode ser 10, pode ser 15, pode ser 5, pode ser o que for. Mas a gente gostaria muito de chegar nesses 5 mil, nessas 5 mil doações de pessoas físicas, porque dá um movimento grande. Então, se você que está aí assistindo
por favor, entra lá, dá sua contribuição, porque vai ser muito bem-vinda. E também seguir no Instagram, porque a gente conseguiu agora um pedido que eu fiz no meu Stories para a gente chegar em 10 mil seguidores para ganhar o Arrasta para Cima, porque para doação isso é muito importante, né? Porque a pessoa doa no momento, né? A pessoa doa na hora que ela está emocionada. Se ela vai para casa parar a pensar, não sei o que, ela já não doa mais. Então, o Arrasta para Cima é super importante para um movimento como esse. Então, siga @UniãoSP e entre na internet no uniãosp.org para fazer a sua doação. Fala, senão eu vou embora. Não, eu queria falar que antes de terminar a live, a gente vai repetir para vocês, tá? O que é o movimento e para vocês seguirem, doarem, participarem de alguma maneira. Eu acho que muitas pessoas estão nessa inquietação, né, Mion, para serem úteis. Sim, isso é muito importante. Isso está diretamente ligado ao nosso papo, hein, Pétria? Porque as pessoas estão com uma consciência que elas não tinham antes. E aí, e agora é a hora, inclusive, para a gente começar a conversar do por que não. Isso foi um pensamento que eu tive com a Cíntia, que trabalha comigo. Por que não começar a educar nas escolas sobre comportamento digital? Porque não é só uma questão de você tem que tomar cuidado com os perigos da internet. Não, você tem que entender o que você vai fazer lá. Você tem que entender quem são os influenciadores que você vai colocar num pedestal a ponto de serem pessoas que têm o poder da palavra de influenciar. E acho que isso tinha que virar uma matéria. Isso tinha que, porque a próxima geração vai estar diretamente mergulhada nisso. E aí eu espero que a gente não precise de uma pandemia para entender que as coisas estão erradas, para entender que, peraí, isso aqui está fútil demais. Não, já tem que ser uma coisa orgânica, porque daí a limpa é feita naturalmente. E até a construção também, é tão profundo isso, e eu sei que o teu interesse por filosofia também tá totalmente conectado com isso, a construção também dessa nossa personalidade nas redes, né, em coerência com quem a gente é. Eu vou te dar um exemplo. Sim. A gente com essa história de lives aqui, que explodiu agora nesse período, aí aqui em casa foi o marido, comprou um tripé, não sei o que, pra gente fazer o negócio, porque, né, uma superprodução. Aí eu tenho uma filha de 5 anos, ela não tem dúvida, ela acende a luz, ela dá o play e ela começa, oi amigo, tudo bem, vem comigo. Ela não tem dúvida, ela já sabe, ela tem 5 anos. E aí você fala, gente, que loucura, precisa ser educado. Ao mesmo tempo que a gente tem que correr atrás disso, nós aqui dessa audiência maravilhosa, eu tô chocada como vocês são incríveis, as pessoas te amam, pelo menos que estão aqui, Mion, elas estão assim, isso eu tenho ficado também muito surpresa positivamente, né? Se a gente critica tanto as redes, que as pessoas falam sem pensar, as nossas lives têm sido tão profundas e com engajamento aqui de comentários tão legais que contribuem tanto para a conversa. E, de novo, enquanto a gente se trabalha para sermos mais coerentes, essa imagem das redes mais verdadeira em relação ao que a gente é, enquanto a gente se trabalha, as crianças também vão ter que ser trabalhadas para isso. É óbvio que a escola vai ter que se ligar, né? A gente não pode perder de vista uma coisa que é fundamental. A gente não pode perder a profundidade das coisas. A gente não pode perder a seriedade de tudo que é feito. Porque é uma coisa tão séria as redes digitais. Olha aí, a gente está vendo agora o quão séria a rede digital. Ela une pessoas, né? Ela bota pessoas num pedestal ou num palco para falar e ela pode destruir como ela pode construir. Por isso é fundamental isso virar uma matéria de escola para as crianças crescerem já entendendo. Porque, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que nenhuma criança que hoje em dia, sempre, né? Vai na escola e tal, cresce achando que, pô, vai ser fácil ser um matemático, vai ser fácil ser um médico, vai ser fácil ser um advogado. Não. As crianças entendem que o buraco é mais embaixo. Mas as redes sociais passam essa imagem de que ela é realmente fácil. A gente tem que parar com isso. Essa que é a verdade. A gente tem que parar com isso. Porque no final do dia, Pedro, é aquela velha história. É uma história famosa essa. Se você tivesse precisando de uma cirurgia de emergência, e aí você chegasse no hospital e tivesse um médico, senhor, desconhecido, nem tem rede social, nada, mas o cara tem 30 anos operando, o cara tem uma técnica incrível, o cara é profissional fenomenal. E do outro lado, você tem um médico que, cara, é bomba nas redes sociais, sabe
tudo que é para ser feito naquela operação, porque ele fala muito sobre aquilo, ele fala diariamente, mas nunca operou de verdade. Mas o cara sabe tudo. Ele liga a câmera dele, ele fala, ele tem opinião, ele é capaz de tirar dúvida, mas nunca operou de fato. Com quem que você vai querer ser operado? O negócio se a gente pegar isso e transferir para qualquer profissão, inclusive para de influenciador digital, ela faz todo sentido, cara. Ela faz todo sentido. É isso que eu falei, a gente não pode perder a profundidade das coisas. Você quer saber uma coisa que deu uma estragada? Tem uma coisa que deu uma estragada no universo artístico, no show business, assim, que é quando o poder de comunicação e de criação virou individual. Quando cada um passou a ser a sua própria emissora. Isso deu uma estragada monstra. Por quê? Eu sou de uma época, e eu acho que eu sou a última geração, de que você precisava criar dentro de uma emissora de TV. Você tinha chefe, você tinha diretor, você tinha departamento comercial falando, eu não vou pôr isso no ar de forma alguma. Você tinha um monte de equipe, do cabo man ao câmera, que dependiam de você para alimentar a família deles. Era uma responsabilidade gigantesca. Continua sendo para quem trabalha em TV. Então, você tinha que ser, cara, muito dedicado, e muito criativo, e muito bom. Pô, quem tem mais de 25 anos de idade, lembra que para trabalhar na TV era o sonho dos sonhos do máximo, a coisa mais difícil que existia no mundo. Era muito complicado, era uma coisa assim, que eram grandes ícones, que tinham um vasto repertório para estar lá. De repente veio o YouTube, e o cara entendeu que ele podia gravar do quarto dele. Ele liga a câmera do quarto dele e começa a falar. Eu acho maluco. Ele não tem diretor, ele não tem roteirista, ele não tem ninguém para chegar e falar assim, irmão, isso tá ruim pra caramba. Irmão, você não pode falar isso. Isso é nada. Ele não tem ninguém. Aí ele bota, sobe no ar, sempre vai ter alguém para dar like. Cara, sempre, para tudo e qualquer coisa. Aí ele começa a acreditar na... Oi? Quanto mais tosco, né? Essa parte meio real life, assim, vida real, o pessoal vai que vai, né? Quer ver mesmo. Aí ele acredita naquele like e acha que o que ele tá fazendo é genial. E acha que é bom pra caramba. Você quer saber uma coisa que eu passava, por exemplo, no Legendários, a vida inteira, que eu sou muito grato, quem trabalhou comigo sabe? Dentro da minha estrutura, eu tenho um cara que hoje é um dos caras que eu mais amo, meus melhores amigos, o Cezinha. Ele era meu diretor no Legendários, César Barreto. Eu comecei o Legendários, eu sendo o apresentador, o diretor e o diretor artístico. Não tem como você se dar bem nisso. Sabe? É uma posição muito que você fica se autoalimentando egoicamente e não tem ninguém para chegar e falar assim, cara, tá ruim isso. Não tem. E você acredita que você é bom pra caramba, porque ninguém tá falando nada. Aí botaram o Cezinha. Eu pedi o Cezinha, porque eu queria... O Stefano, meu filho mais novo, tinha nascido, eu não estava conseguindo ver ele direito. Pedi um diretor, veio o Cezinha. O Cezinha, quem trabalhou lá comigo, sabe? Ele chegava para mim e falava, isso não tem graça nenhuma. Eu ficava, no primeiro momento, eu ficava louco. Eu virava, eu falava, quem que ele acha que ele é? Ele não entende nada de humor, não sabe nada, o que ele está aqui falando? Mas, como ele era o diretor, eu tinha que voltar para o meu computador e reescrever tudo. Tinha que reescrever e pensar de novo. Que youtuber faz isso? Que youtuber faz isso, cara? Aí eu tinha que criar de novo para ser... Quando ele chegava e falava assim, agora tá legal. Eu falei, bom, se eu tenho o Cezinha e tenho a minha equipe, os dois opostos, se todo mundo tá achando legal, então o negócio vai ser bom. Então agora a gente pode colocar no ar. No YouTube não tem ninguém para falar isso. E aí todo mundo acha que é o Whindersson Nunes. Só que a diferença é que o Whindersson, ele é um artista de verdade. Esse cara, ele é fora da curva. Ele é um artista de verdade. Ele canta, ele representa, ele escreve, ele tá não sei o quê. E tanto que quantos a gente consegue falar? A gente só fala dele, né? Sendo que tem sei quantos milhões de youtubers, né? Então, é muito bom, é importante a gente lembrar que no momento que o poder de comunicação passou a ser pessoal e cada um ser a sua própria emissora, a gente começou a ter uma curva muito para baixo na questão da qualidade, na questão da criatividade e na questão da responsabilidade. Total. E isso que você está falando é genial, porque eu percebo até no ar, a gente fala, né? O nosso maior assunto hoje, é claro, é política, né? E eu percebo principalmente quando o assunto é esse, mas de maneira geral a sociedade hoje está muito pouco preparada, Mion, para crítica.
A gente vê isso na imprensa, a gente vê isso na política, a gente vê isso na nossa sociedade. Vem uma crítica, as pessoas tomam isso muito como pessoal, como afetando a sua própria pessoa, e não um aprimoramento do seu profissional. E aí eu quero te fazer essa pergunta até como pai, porque eu sei dos teus livros, do teu engajamento em ser e também passar essa imagem de uma pessoa presente na família, que isso é importante para a construção de cidadãos melhores, de votantes melhores, de escolhedores, de influenciadores melhores, né? Essa referência dentro de casa sobre a crítica, né? Sobre a gente ter maturidade para entender numa sociedade que é da crítica que a gente cresce. Eu nunca vi criança legal virar um adulto legal se não teve muita bronca, se não teve muito ajuste de quem ele era. Eu, pelo menos, não sei se eu sou uma pessoa legal, mas eu tomei muita bronca, entendeu? Você é uma pessoa legal. E ser mais madura e servir a sociedade. A gente está muito melindrado e eu tive aqui esse insight quando você falava, tem muito a ver com esse comportamento das redes, do ligou, deu play aqui, o reczinho aqui e oi, gente, vem comigo, entendeu? O que você acha? Cara, assim, dos variados aspectos, assim, em questão da paternidade como paternidade, tirando redes sociais, relação pai e filho, pô, eu tenho um capítulo no Pai de Menina que começa assim: vamos falar não para essas crianças. Eu estou pedindo, por favor, porque não adianta só eu falar não e minha filha conhecer um monte de crianças que os pais só falam sim, vocês estão me derrubando. Vamos falar não para essas crianças, porque eu acho que é no não que a gente cria, é no não que a gente educa. Fala sim não gera caráter, não cria personalidade. Viver no sim é muito fácil, mas é muito raso. É um lugar assim que você está levando o seu filho para ter uma vida plena, o que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? A gente, eu não sei porquê, quer dizer, eu já entrei em vários estudos desses, mas nós somos uma geração resultado pela criação que a gente teve dos nossos pais versus o mundo que a gente vive hoje em dia, de querer poder dar uma vida muito fácil para os nossos filhos. A gente não quer que eles sofram. Talvez porque a gente tenha uma certa lembrança do quão difícil foi conseguir as coisas, do quão difícil era você ser aceito na escola. A gente sabe o quão duro é um bullying. Então a gente pega os nossos filhos, coloca eles numa bolha, que a gente acha que vai proteger eles de tudo. Só que, na verdade, a gente está estragando a força deles de se defenderem. No meu mais recente livro, no Detone esse livro com seu filho, que eu escrevi para o Stefano, poxa, nem tenho aqui agora, é um livro de atividades para pais e filhos, mães e filhos, né? Aliás, para quarentena é maravilhoso, assim, um monte de atividade pensada, legal, bacana, para fazer pensar, para fazer rir, para contar histórias. Mas no início eu falo sobre criar meninos hoje em dia, porque eu fiz o Pai de Menina, que foi um best-seller, é um best-seller ainda, então é um dos maiores orgulhos que eu tenho, mas muita gente me cobrava, pô, e de menino? Apesar do Pai de Menina servir para meninos também, a parte teórica, né? Eu escrevi uma introdução no Detone esse livro com seu filho, onde uma das coisas que eu conto, que faz todo sentido para isso que você está falando, é o seguinte: uma vez eu estava naquele projeto Tamar, que todo mundo sabe, que é super bonito. Os ovinhos das tartarugas faz ploc, e aí a tartaruguinha sai correndo para o mar. Cara, como se fosse assim, um instinto mais lindo do mundo. Ela, no primeiro segundo de vida dela na Terra, ela já sai, ela já sabe o que ela tem que fazer. É realmente uma das coisas mais bonitas da natureza isso. E a gente estava lá, e umas 5 tartaruguinhas saindo, e aí, pô, eles saem na areia. Aí uma tartaruguinha estava andando e tinha um montinho de areia no lugar que o ovinho dela estava, que ela saiu, e ela começou a ter um pouco de dificuldade. Um cara que estava lá chegou assim e veio com o dedo assim, ó, para dar um cutuquinho nela para ela subir. Aí quando ele foi dar o cutuquinho nela para ela subir, a pessoa lá do Tamar falou assim: não faça isso, não encosta nela. O cara tomou um susto assim e falou assim: por quê? Aí ela falou assim: o trajeto que ela tem daqui até o mar é onde ela tem que fazer o esforço para abrir o pulmão dela, para mergulhar e encarar a próxima etapa da vida dela, que vai ser dentro d'água. Se você tira
o esforço dela de subir sozinha aqui nesse monte de areia, você está matando ela. Você acha que você está ajudando, mas você está matando ela. Ela tem que trabalhar sozinha, ela tem que botar a musculatura dela, ela tem que botar a maturidade dela, ela tem que achar que ela não vai conseguir e se superar e continuar seguindo cada vez mais forte. O cara do Tamar não falou tudo isso, né? Isso sou eu falando, porque eu já estou fazendo o paralelo a criar um filho, né? A criar um filho. Você não pode. A infância, as turbulências, as tribulações, os perigos e as dificuldades são as coisas que vão dar a musculatura para o seu filho enfrentar a vida, que é o próximo passo. Ele tem que abrir o pulmão. Ele tem que abrir o pulmão agora, na infância, para poder encarar essa nadada que vai ser o resto da vida dele. Então, a gente não pode deixar eles numa bolha. A gente tem que saber falar não e tem que botar eles para viver, encarar as coisas e deixar a vida trazer a oportunidade deles desenvolverem a musculatura ou abrirem o pulmão, para fazer a analogia. Nossa, Mion, não é à toa que o pessoal te ama, né? Pô, imagina. Presente ter você aqui com a gente hoje. Eu queria talvez te fazer uma última pergunta, só um pouquinho antes de terminar o papo, repete depois de novo para mim, para quem quiser conhecer o União SP, para doar, para participar, para mobilizar. Eu falo rapidinho aqui, ó, assim, o Instagram é @UniãoSP, por favor sigam. A gente posta constantemente todo o trabalho que a gente está fazendo e é muito legal vocês verem realmente o que é possível ajudar e vocês podem ajudar como sociedade civil, como pessoas físicas, através do site www.uniãosp.org para fazer a sua doação e, que nem eu falei, já são mais de 3.500 toneladas, assim, cara, é muita comida que a gente está conseguindo, que a gente já conseguiu, mas a gente quer muito mais, para ajudar as comunidades vulneráveis. É 100% para comunidades vulneráveis do estado de São Paulo. Só que o União SP é um braço da União BR. Então, por exemplo, quem segue o Luciano Huck vê ele falando muito sobre União Rio. E tem união em praticamente quase todos os estados hoje. Então, para você que está assistindo que não é de São Paulo e você quer ajudar, procura o União BR, que é a União Brasil, e lá você vai conseguir achar o mais próximo de onde você está. Ó, tá todo mundo, uma galera aqui pedindo para a live ficar salva. Ela vai ficar salva, inclusive aqui no perfil da CBN tá rolando um negócio, uma mudancinha aí no Instagram. Quando a gente termina a live, ela já vai para o IGTV. Então, vai direto? vai para o IGTV, galera, porque vai ficar salva para sempre. Vocês podem mandar para todo mundo, clica no aviãozinho, manda para a família inteira, manda para os grupos, porque realmente é inspirador. Esse cara é inspirador mesmo. Eu sou muito crítica. Você que é muito generosa. Ó, quando eu vejo a galera na televisão e nas redes sociais, eu sou muito crítica. E eu vou te dizer, eu via teu trabalho e falava, pô, legal, o cara tem... Mas depois de te conhecer, aí sim fez sentido pra mim. Aí casou, né, o nome com a pessoa, entendeu? E aí eu queria te fazer justamente essa pergunta pra gente encerrar essa conversa. Um manual, você que está no meio artístico, você que conhece muita gente famosa, você que conhece muita gente influencer, dá alguma dica pra gente se ligar em quem é bacana seguir. Não é autoajuda, não, é só alguém que está no meio e também já está muito vacinado para esse tipo de influência que pode ser vazio. Se você quiser seguir alguém vazio, você segue, você pode seguir quem você quiser. Mas também não adianta depois virar um linchamento virtual total, entendeu? Como se fosse o Coliseu. E então vamos fazer, né, da nossa escolha uma coisa coerente e legal. Dá uma dica para a gente seguir pessoas legais na rede. O que a gente tem que ficar esperto, Mion? Tá, poxa, eu vou, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo que entrou. Eu, infelizmente, não consigo ficar lendo, porque senão eu não foco na conversa. Mas obrigado a todos que mandaram recados. Enfim, obrigado mesmo pela presença aqui na live. Agora, que é uma coisa importante falar também, né? O influenciador muitas vezes acha que a rede social é só sobre ele, mas muitas vezes é sobre quem está lá consumindo, é sobre quem está aqui assistindo. É muito mais, às vezes, sobre quem está assistindo do que sobre quem está aqui falando e se achando o máximo, só falando de si mesmo. Bom, já entrando nas dicas, essa é uma dica, assim. Cara, eu acredito que, como forma de se você tentar se vacinar, de não seguir pessoas que não contribuam, que não somem. Mais uma vez falando, se quiser seguir também não tem problema nenhum, todo mundo segue o que quer, quem quer.
Eu acho que é muito importante, como eu falei no começo da nossa conversa, repassar, fazer uma limpa, dar um follow, limpar a sua cartela de pessoas que você segue constantemente. Isso, porque também sempre tem muita gente nova chegando e é muito importante. Agora, eu acho que assim, é difícil para eu falar, cara, na verdade. Estou pensando aqui, quebrando a cabeça, Petra, do que eu posso falar. Mas eu acho que é muito claro, né? É muito nítido também, assim, quando você começa a seguir uma pessoa e você vê o cuidado que ela tem com o que ela fala, você vê o cuidado que ela tem, às vezes até com a qualidade do vídeo que ela está postando. Isso diz muito sobre E a ela. gente sente também, a gente precisa ouvir o corpo também, porque às vezes tem pessoas que eu tô seguindo, eu começo a seguir, eu falo, nossa, mas por que eu tô seguindo essa pessoa? Me causa até um mal-estar, e eu tô vivendo esse mal-estar, vendo que ela... Uma coisa que acontece às vezes é quando chega um post, eu já passo direto. Desculpa, já fui. Esse é um sinal. Esse é um sinal. Eu não quis nem ver, sabe, o que é. Esse é um sinal também. Mas assim, eu acho que tem muita gente que... uma dica boa. Eu já sei, antes que a live acabe, uma dica boa. Caiu a luz aqui. Nada contra, eu sigo muita gente, tem mais de 2.000 pessoas que eu sigo. Isso porque eu faço as limpas, hein? Então, absolutamente nada contra. Mas, sendo coerente com tudo que eu falei, se amanhã acabasse todas as redes sociais, acabasse o Instagram, acabassem todas, quem continuaria sendo influente na sociedade? Essas são as pessoas que vale a pena seguir. São as pessoas que têm palavra. São as pessoas que têm palco, independente do celular estar ligado. Quem são as pessoas que já estavam antes? Quem já estava antes? Porque, por exemplo, é melhor eu falar de mim do que apontar o dedo para alguém, mas, cara, eu já tenho 20 anos, eu já estava com o microfone, eu já estava na TV, eu já estava influenciando, eu já estava falando, eu já estava em todos os lugares, antes de as redes sociais acontecerem. Acho que essa é uma dica boa. Faz esse exercício. Pensa, amanhã acabou tudo, todas as redes sociais. Onde você vai ver as pessoas? Você vai ver as pessoas na TV, você vai ver as pessoas no que elas escrevem, em livros, você vai ver as pessoas em palestras, você vai ver... Essas são as pessoas que têm conteúdo. E ao mesmo tempo, gente, para finalizar também essa reflexão que o Mion deixou para a gente, da importância de educar as crianças para esse palco, para essas ruas virtuais que vão continuar existindo, e a gente precisa ter uma reflexão um pouquinho mais profunda. Além delas, não é só cair matando nas redes depois que a gente vê um absurdo, a gente tem que fazer isso um espelho para a nossa própria vida. Mion, eu não tenho nem palavra para agradecer a tua disponibilidade. Imagina, eu que te agradeço. Amo conversar com você. Eu também. E é isso, um beijo enorme. Eu te sigo, vou continuar de olho em tudo que você está postando, que isso sirva também de exemplo para todos nós, de diante de qualquer situação, independente dos seguidores que eu tenho meu papel na sociedade, eu tenho que prestar atenção nele, ó. Beijo enorme para você. Um beijo para você também. Fique segura, fique bem. Beijo para sua família. Fique em casa. Eu adoro trocar ideia com você sempre, te seguir também. E é sempre um prazer enorme, viu? Um beijo, gente. Um beijo para essa audiência maravilhosa. Logo mais, tem mais. Fiquem de olho aqui no Instagram da CBN para vocês acompanharem as nossas conversas. Tchau. Boa noite, bom final de semana para todo mundo.